Boa tarde. A infertilidade é um grande obstáculo para quem deseja engravidar. 1 em cada 5 casais apresenta o problema na hora da concepção e tem que recorrer à reprodução assistida. Vocês têm ideia que a reprodução assistida cresceu 100% nos últimos 3 anos? Para tirar todas as nossas dúvidas, conto com a presença da doutora Fernanda Tartari, médica ginecologista e especialista em reprodução assistida. Fernanda, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Uma honra. E eu queria te perguntar, né, o que é infertilidade? Infertilidade é quando um casal tem dificuldade de conceber, né, de engravidar, de ter um bebê, né, de conseguir engravidar e ter um bebê que vai evoluir ter uma gestação que vai evoluir bem no período dos 9 meses, enfim. E um bebê que vai nascer bem, saudável, enfim. Fertilidade é isso, a dificuldade de conceber. E me diz uma coisa, e quando um casal pode ser considerado infértil? Então, o conceito é, quando o casal, depois de 1 ano de tentativa, não consegue engravidar, teoricamente ele é considerado infértil. Porém, isso é um pouco variável. A gente considera que depois dos 35 anos, devido ao fato da fertilidade da mulher começar a cair, se após 6 meses de tentativa esse casal tentar e não conseguir engravidar, a gente já orienta a procurar um ginecologista para ter assistência, porque pode ser que tenha algum problema ou precise de alguma ajuda, né? Então, mas teoricamente, na teoria, após 1 ano de tentativa, tendo relações no mínimo de 2 a 3 vezes por semana, né? A gente considera que esse casal é infértil. Por que eu digo isso? Porque tem casais que falam que estão tentando há um período de 1 ano, mas não se relacionam. Às vezes o marido viaja, está em outro lugar, os casais não se encontram. Então, na verdade, às vezes não é questão de ser infértil, a questão é que eles não estão tentando adequadamente, né? E aí eles serão enquadrados como inférteis, mas na verdade não são. Eu tive um caso no consultório que a esposa transava com o marido 1 a 2 vezes por mês e achava que era infértil. Né, realmente, às vezes não é isso, né? E às vezes o casal tem vergonha de contar, de falar pro médico, né? Ou às vezes até os médicos não têm hábito de conversar sobre a sexualidade com os casais, né? Hoje, infelizmente, apesar de a gente já estar no século XXI, existe um tabu e os ginecologistas não têm muita abertura para estar conversando sobre isso com os casais. Então, as anamneses são muito direcionadas. Então, às vezes, quanto tempo faz que você está tentando? Faz 1 ano. Mas como é a sua relação com a sua esposa? E não fala. Então, às vezes, acontece de atender casais, qual que é a frequência que você tem em relação a 1, 2 vezes? Não, mas será que não dá para aumentar um pouquinho? Entendeu? Então, é isso. Você tendo uma relação adequadamente, após 1 ano, você pode ser considerado como um casal infértil. Muito embora a gente saiba que após o 2º ano de tentativa, boa parte dos casais que eram enquadrados como inférteis vão engravidar. Assim, 25% além dos casais que não conseguiram engravidar no 1º ano, vão conseguir engravidar no 2º. E me diz uma coisa, Fernanda, existe uma idade ideal para engravidar? Teoricamente, sim. É difícil falar em idade ideal para engravidar hoje em dia. Por quê? Porque o perfil da mulher mudou muito. Antigamente, as mulheres se casavam cedo, tinham filhos cedos, né? Não tinha essa questão de sair para o mercado de trabalho. Então, as coisas mudaram. É difícil você falar para a mulher, não, você tem que engravidar agora com 20 anos. Mas o corpo da mulher, anatomicamente falando, né? Ele foi feito teoricamente, para a mulher ter filho mais cedo. Não tão cedo, com 13, 14 anos, como acontece em algumas periferias, que as meninas engravidam muito cedo. Mas também não tão tarde, como tem acontecido hoje em dia, em que as mulheres têm deixado para engravidar após os 30, 35 anos. Então, o ideal, a faixa ideal para a mulher ter gravidez seria entre os 20 e 30 anos, de preferência entre os 20 e 25 anos. Isso é uma regra? Não. O que a gente sabe é que a fertilidade da mulher ela é decrescente, a reserva ovariana da mulher ela é decrescente. Então, desde que a mulher nasce, no intraútero já, quando a mulher está grávida de uma menininha e ela está já com 5 meses de gestação, a gente já tem folículos ovarianos que começam já a diminuir. Essa reserva começa a ser perdida e ela só vai decrescendo ao longo da vida. Então, quanto mais o tempo vai passando, mais essa reserva vai diminuindo. E após os 35 anos, essa reserva ela começa a cair de maneira mais abrupta.
de maneira mais intensa. Por isso que a gente fala 35 anos é uma idade que a gente tem que prestar mais atenção, porque é a idade que a mulher começa a perder reserva mais rapidamente e que começa a ficar mais difícil, sim, para engravidar. E que aumenta também a taxa de abortamento também. Eu falo 35 anos, mas isso depende, por quê? Porque, vamos dar um exemplo assim, a gente sabe que 15 anos antes da mulher entrar na menopausa, ela já começa a perder a reserva ovariana de uma maneira mais intensa. A mulher, em média, aqui no Brasil, elas entram na menopausa entre os 48 aos 52 anos, média de 50 anos. Então, essa mulher vai começar a perder reserva mais rapidamente a partir dos 35. Mas se essa mulher for entrar na menopausa com 45, a partir dos 30 ela já está perdendo reserva. Então, isso é variável. E se ela tem um parente de primeiro grau, ou seja, se a mãe dela ou a avó entrar na menopausa cedo, ela tem um risco maior de entrar na menopausa cedo e ela vai começar a perder reserva ovariana provavelmente mais cedo também. Isso não é uma regra, mas é uma coisa para se ficar atenta. Então, ou se ela tiver uma doença autoimune, ela pode ter uma queda de reserva ovariana mais cedo. Então, é questão de conversar com o ginecologista e orientar, entendeu? E aí pode ser que ela, se tiver dentro das possibilidades dela, ela possa programar uma gestação mais cedo ou até pensar na questão da preservação de oócitos, né? Em preservar oócitos para ter ali uma opção para engravidar no futuro, mais para frente, caso ela não queira engravidar naquele momento. Não que isso seja uma opção definitiva, mas seria uma alternativa plausível para ela. E hoje tem a barriga de aluguel. Eu tinha uma paciente que estava pensando nessa possibilidade. Não tem no Brasil agora? Não, a barriga de aluguel é autorizada, mas não é uma coisa tão simples na realidade, né? A barriga de aluguel e a doação de ossos são coisas diferentes. A barriga de aluguel são para pacientes que não têm útero e que desejam ter filhos, né? Às vezes elas podem não ter útero, por quê? Porque tem alguma malformação uterina, nasceram com algum problema, ou precisaram fazer alguma esterectomia, fazer uma retirada do útero por algum motivo patológico, alguma doença que tiveram. E aí elas podem recorrer à barriga de aluguel. Só que a barriga de aluguel, a lei é bem rígida, né? E geralmente ela só é permitida em parentes de primeiro grau. Então, irmã, mãe. Em alguns casos, você pode pedir primas, você pode pedir autorização para o CRM, né, para saber se eles autorizam ou não a barriga de aluguel, mas normalmente é em parentes mais próximos, né? Não é uma coisa que, assim, eu quero que a minha amiga seja doadora da barriga de aluguel. Não dá, entendeu? E me diz uma coisa, doutora Fernanda, e quem tem abortamento habitual não entra nesse critério para barriga de aluguel? Não. Abortamento habitual é outra coisa, é outra história. Abortamento habitual qual é o conceito? É quando a paciente, aqui no Brasil, né, o conceito é quando você tem mais de 3 abortos consecutivos, um atrás do outro. Né? Aí, teoricamente, você está autorizado a investigar. Nos Estados Unidos, acima de 2 abortamentos, eles já começam a investigar. Aqui no Brasil, alguns médicos acima de 2 abortamentos consecutivos já começam a investigar. Podem ter várias causas, desde causas, imunológicas, como causas genéticas, como causas anatômicas. Então, o correto é você investigar, tentar buscar a causa para propor o tratamento mais adequado. Então, por exemplo, se for uma causa anatômica, por exemplo, uma malformação uterina, talvez possa ter uma indicação de barriga aluguel, talvez, eu estou dizendo, se for uma causa anatômica, né? Mas não é para todos os casos, entendeu? E as causas anatômicas nem sempre são as mais comuns. Então, depende do caso, da situação, entendeu? E me fala uma coisa, doutora Fernanda, quais são as maneiras de prevenir a infertilidade? As maneiras de prevenir a infertilidade? Bom, a primeira coisa, as causas da infertilidade. A principal causa de infertilidade na mulher, tá? As causas são divididas como causas femininas e masculinas, tem um fator feminino e masculino. No caso do fator feminino, o fator tubo peritoneal é o fator mais comum. O fator tubo peritoneal é quando ocorre uma obstrução tubária, ou seja, as trompas elas ficam entupidas. Isso é uma maneira popular de eu explicar, mas é como se as trompas elas não permitissem a passagem do óvulo ali pelo canal e não permitisse que o espermatozoide não encontre com o óvulo, fecunde e que esse óvulo consiga, fecundado, chegar até o útero e implantar.
Então, as causas tuboperitoneais são as causas mais comuns. Variam em torno de 30%, né? E a maneira de você prevenir. As principais causas tuboperitoneais são endometriose, que é uma doença da mulher moderna, muito comum. Por né? quê? Eu vejo tantas pessoas com endometriose hoje. Então, será que tinha na época das nossas mães, nossos avós? Talvez sim, mas naquela época, na verdade a endometriose ainda é um mistério. Ninguém sabe direito explicar o motivo por qual hoje em dia é uma doença tão prevalente. Mas acredita-se que hoje em dia a mulher está engravidando cada vez menos. E um tratamento, por exemplo, que é considerado um tratamento excelente para endometriose é a mulher engravidar, porque quando ela engravida, ela fica muito tempo em amenorreia, ela não menstrua. Então, algumas das opções de tratamento que a gente faz para endometriose é da anticoncepcional para a mulher não menstruar. Tem inclusive algumas medicações que induzem uma espécie de pseudomenopausa na paciente, eu estou dizendo isso em linguagem popular, tá? Para a mulher não menstruar. Então, antigamente as mulheres tinham uma gestação atrás da outra, elas engravidavam de um filho, depois logo em seguida já engravidavam de outro, e assim ia, né? Ela passava toda a vida reprodutiva dela engravidando e tendo filhos. Então, talvez naquela época, né, aquilo não fosse algo tão prevalente como hoje em dia. Hoje em dia as mulheres estão demorando mais para ter filhos. Então, a doença está talvez aparecendo mais, se manifestando mais. Existem várias teorias sobre a doença, sobre a possível causa da doença, mas ainda é algo que está sendo estudado e ainda não foi realmente taxado uma causa definitiva para a doença. São vários fatores que são responsáveis por ela e é algo que ainda está sendo muito estudado ainda. Eu já vou te fazer um convite, doutora Fernanda, para você vir aqui gravar só um programa sobre endometriose. Obrigada. Eu tenho inúmeras pacientes, colegas que sofrem desse problema. Obrigada. E voltando para infertilidade, né? Quais são as opções de tratamento mais conhecidas? As opções de tratamento? Bom, tem várias opções de tratamento. As mais simples seriam, por exemplo, você pode conversar com o casal, se a paciente tiver um ciclo regular, ela menstruar direitinho, por exemplo, a paciente tem os ciclos regulares a cada 24 dias. Você você fez os exames de rotina, né? Porque tem os exames de rotina que a gente solicita para paciente. Os básicos, os mais importantes é a esterossalpingografia e o espermograma. Dando tudo certo com esses dois exames, você pode propor para o paciente, por exemplo, vamos fazer um coito programado. Ou seja, o que é coito programado? Você vai ver direitinho, estudar com a paciente a data que ela vai ovular e propor para ela ter uma relação programada. É um tipo de tratamento, é um tratamento simples, mas que pode ser feito em casa. Assim como esse tratamento, para alguns casos de fator masculino leve ou casos de obstrução tubária leve, a gente pode propor também inseminação intrauterina, tá? Que tem uma taxa inferior à fertilização in vitro de sucesso, mas em alguns casos funciona bem. Tem também a estimulação da ovulação com citrato de clomifeno, que pode ser utilizada para pacientes com causa ovulatória, pacientes que não têm ciclos regulares e que não ovulam. Né? Então, a gente pode dar um remedinho para ajudar ela a ovular. Né? É um outro tipo de tratamento. E tem também a FIV, né? Que é a fertilização in vitro, ou a ICSI, né? Que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, né? No óvulo, que a gente faz, que são tratamentos já considerados de alta complexidade, que você faz para pacientes que têm causas mais importantes, por exemplo, um fator masculino grave, uma oligospermia severa, pacientes que têm um fator tuboperitoneal mais importante, uma obstrução tubária completa, que você sabe que não vai conseguir engravidar por meios naturais. Então, é um outro tipo de tratamento. Esses tratamentos, eles podem variar, a taxa de sucesso pode variar entre 30% e 50%. Tem vários fatores que podem influenciar no sucesso do tratamento, que é a idade da pessoa, as causas associadas, se é só fator masculino, se é fator masculino e feminino associado, a idade da paciente, enfim, tem vários fatores que podem influenciar o sucesso do tratamento. E esse é um tratamento de alta complexidade. O SUS, ele reembolsa esse tratamento em alguns casos, mas infelizmente a demanda é muito grande e são poucos serviços que fazem, né? Então, aqui no ABC, né, o único lugar que faz com preço simbólico é a Faculdade de Medicina do ABC. Tem um grupo lá de que oferece para a população
a fertilização, a inseminação por um preço simbólico, bem mais barato, porque nós sabemos que são preços estratosféricos, né? Eu não tenho muitas informações, eu não conheço, assim, é difícil, eu não tenho propriedade para falar a respeito da Faculdade de Medicina da ABC, mas eu sei que esse grupo que trabalha lá, eles normalmente eles auxiliam, né? Eles cobram as medicações, se eu não me engano. Um preço mais simbólico. Isso. E a parte, assim, do tratamento deles, eles não cobram. É um preço mais acessível. Para quem precisa engravidar e não tem condição de procurar uma clínica de reprodução assistida. Isso. E serviços públicos, eu vim do Pérola Byton, que foi onde eu tive a minha formação. É um dos maiores serviços de reprodução humana aqui do Brasil, públicos. E é muito bom, mas para você entrar lá tem que ser pelo SUS, pelo sistema, quer dizer, via posto, né? Você tem que ir no posto de saúde, falar para o seu médico que você tem dificuldade para engravidar, ele vai solicitar um encaminhamento e via posto eles vão tentar encaixar um encaminhamento, né? E tem os serviços particulares, muitos serviços que são muito bons, inúmeras clínicas, enfim, né? O problema hoje em dia é que os convênios eles não reembolsam os tratamentos. Então, infelizmente, hoje em dia... Eu estava lendo, doutora Fernanda, numa matéria que teve uma pessoa que entrou com uma liminar e conseguiu que o convênio reembolsasse. Não sei se vai ser algo novo, né? Se vai ser uma outra luta. Se Deus quiser, a gente espera que sim, né? Porque eu acho que as pacientes têm direito, né? Eu passei um ano na França, morei um ano fora e lá tudo é público. Então, lá o sistema público reembolsa até 4 tratamentos para paciente, 4 ciclos de FIV para pacientes até 43 anos que têm dificuldade de engravidar, né? É uma maravilha. Aqui... Que diferença do Brasil, né? É chocante. Depois que você chega, que você vê como funciona aqui, realmente é muito diferente, né? Muda tudo, mas eu espero que pelo menos as pessoas possam ter direito a passar por um tratamento e ter direito, talvez não ao reembolso completo, mas uma parte do reembolso, né? Porque a parte de laboratório, a parte das medicações também são muito caras, então tudo acaba, não é só a parte médica, o contexto todo acaba saindo caro. Eu acho que é importante, né? Porque a mulher tem esse desejo de engravidar. E isso é uma coisa que mexe muito com a parte psíquica da mulher. Muito. Às vezes a gente não imagina o quanto isso pesa e as mulheres não falam. Né? Normalmente elas não gostam nem que você toque no assunto, porque é algo muito delicado mesmo. E cada tentativa, né, cada perda, exatamente. Né, mexe com elas, desestrutura, elas se deprimem. Eu vejo isso no consultório. Exatamente. É dificílimo. Doutora Fernanda, então eu queria, para terminar nosso programa, né, que você desse uma dica, que falasse algo para quem está nos assistindo e que sofre de infertilidade. Olha, o que eu posso falar é o seguinte... a minha palavra não vai ser nem como médica agora, é como ser humano. A minha palavra é o seguinte, eu gostaria que vocês não perdessem a esperança, sabe? Porque o que eu sinto, assim, que às vezes pessoas que ficam passando por tratamentos desanimam, ficam muito tristes, perdem a autoestima, perdem a fé. Então, para que não desanimem, para que permaneçam fortes, acreditem e continuem seguindo em frente, sabe? Que acreditem no seu sonho. Às vezes você pode perder uma batalha, mas nem sempre você vai perder a guerra, né? Claro que cada situação é uma situação, tem um momento de parar, um momento de continuar, cada caso é um caso, mas eu acho que é importante que você tenha a sua fé forte dentro de você. Essa é a minha palavra. Obrigada. Para quem quer engravidar. Eu não consegui falar tudo, eu gostaria até de poder falar mais, porque é um assunto muito complexo, tem muitas coisas envolvidas. Mas você vai voltar aqui com certeza para poder dar mais detalhes. Para dar mais detalhes. E vocês que têm dúvidas sobre infertilidade, o telefone da doutora Fernanda vai estar embaixo, o e-mail, as nossas redes sociais, consultorioequilibrio.com, né? Mande perguntas que a doutora Fernanda responde ou eu encaminho para ela. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa. Tchau!